Jovem mancebo, aula de magnetismo. Magnetismo. Então, o que você viu agora no início foi nada mais do que um brinquedo chamado Levitron, né? Que ele funciona, deveria funcionar conforme o vídeo que eu vou mostrar agora. Bom, curtiu, né? Pois é, meu giroscópio de rotor morreu e aí eu não sei girar peão, então eu não sei fazer ele funcionar direito. Mas de qualquer maneira você entendeu, né? Porque o que faz o Levitron, ele se utiliza de uma capacidade que o magnetismo tem de atração e repulsão. É parecido com a parte das cargas elétricas, mas não é a mesma coisa. Perceba? Bom, vamos lá. Magnetismo. Então, o campo magnético gerado por um ímã ou por qualquer coisa que tenha magnetismo, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai ter um polo norte e um polo sul. A linha de campo magnético ela é fechada, ela não é aberta, portanto não é igual ao campo elétrico. Tá? Também não adianta dizer que um lado é positivo e o outro é negativo. Está errado isso, porque uma coisa é carga elétrica positiva e negativa, outra coisa é magnetismo, polo norte e polo sul. Bom, o que a gente sabe do polo norte e polo sul é o seguinte: as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Como isso funciona num ímã efetivamente é o seguinte: se você tiver duas polaridades opostas, norte e sul, elas vão se atrair. Mas se você tiver duas polaridades iguais, elas vão se repelir. Então, se eu tentar mostrar aqui para vocês. Então, essa polaridade, veja, eu só vou segurar bem fraquinho. São duas polaridades iguais, eles não conseguem se repelir, eles não conseguem se atrair. Duas polaridades iguais, perfeito? Agora, duas polaridades diferentes atraem na hora. Tá? E esse ímã, ele é extremamente forte, então você vê aqui que se eu tentar mudar a polaridade, ele não vai nem grudar. Né? Ele é tão forte que se eu deixar, vou deixar mais perto aqui para você ver, que se eu deixar ele soltar, opa, ao contrário, aqui, tará, de novo. Ele é muito forte, então ele vai tentar fazer com que o lado sul do ímã se atraia ao lado norte do outro ímã, tá? Então não dá para você saber qual é o norte e qual é o sul especificamente, tá? Porque aqui não vem com uma indicação, mas você sabe que esses são opostos, desculpa, esses são iguais porque não se atraem e esses são opostos porque se atraem, perfeito? Então, voltando aqui à nossa ideia do ímã, dá para ver o campo magnético? Bom, na época da faculdade eu fiz um experimentozinho básico que eu também filmei e vou mostrar para vocês. Tem muitas peças. Não volta mais. Bom, ali você pode visualizar mais ou menos como funciona o campo magnético. São essas linhas
né, que são contínuas ao redor do ímã. Naturalmente, nós temos a bússola, que ela vai apontar sempre para o norte, tá? Por que ela aponta sempre para o norte? Bom, porque a Terra tem um campo magnético e a bússola se orienta com esse campo. Então isso acontece por quê? Bom, o campo magnético da Terra tem uma orientação e ele vai orientar as bússolas então para que elas se alinhem a esse campo. Então percebam, esse campo ele não é estático, ele se movimenta. Então, ao longo dos anos, né, esse local por onde as linhas de campo estão entrando e as linhas de campo estão saindo, ele muda de posição. Por quê? Porque esse campo magnético é formado por conta de um núcleo de magma ferroso que tem no núcleo da Terra, né, que rotaciona e gera o campo magnético da Terra. Bom, como isso é dinâmico, não é estático, então isso muda de posição. Então veja que as bússolas elas se orientam conforme este campo magnético, tá? Mas a maior sacada do magnetismo que a gente teve até hoje foi realizada pelo Hans Christian Ørsted, tá? Porque ele conseguiu unificar dois campos diferentes da física até então, que eram a eletricidade e o magnetismo. Como ele fez isso? Bom, foi um acaso. Ele, sem querer, deixou uma bússola ao lado do experimento de eletricidade que ele estava fazendo. E aí, o que aconteceu? Quando ele fechou o circuito e os elétrons começaram a se movimentar, ele percebeu que, à medida que a corrente ia aumentando, a bússola ela ia se orientando com o campo magnético formado pelas cargas elétricas. Aí, quando ele desligou, a bússola voltou a se orientar com o campo magnético da Terra. Ou seja, com esse experimento, com esse acaso, ele conseguiu provar que que a corrente elétrica gera campo magnético. E hoje em dia a gente faz o contrário, a gente usa campo magnético para gerar corrente elétrica, que é o que acontece nas hidrelétricas, né? A água cai, mexe pás que estão ligadas a ímãs que giram e essa variação do campo magnético desses ímãs gera corrente elétrica para a gente fazer funcionar tudo que é elétrico hoje, né, nos nossos utensílios. Enfim, essa é uma sacada importante para você lembrar, tá? Corrente elétrica produz campo magnético e campo magnético produz corrente elétrica. A orientação desse campo, tá, o lado norte e o lado sul, depende do que a gente chama de regra da mão direita. Então, percebam, se eu tenho o fio, ok? E eu digo que a corrente vai naquela direção, então com o meu polegar eu aponto para a corrente elétrica. Então isso significa dizer que o campo magnético ele vai estar orientado dessa maneira, ou seja, ele vai ficar fazendo voltas ao redor aqui desse fio. Ou seja, se eu aproximar qualquer bússola desse sistema, ela vai se orientar conforme esse campo magnético passando no fio. Perfeito? Então como funciona? Esse giro aqui vai fazer com que o ímãzinho da bússola se oriente conforme esse fio. Então, se a corrente está indo naquela direção, o campo gira assim. Isso significa dizer que o campo vai estar orientado nesse sentido. E se eu já verifiquei que antes o norte é para lá, tá? Então a bússola, tá, ela vai ficar orientada na direção sul-norte. Tá? Ela vai apontar para lá. Perfeito? Que é a direção do norte normal, então não vai haver nenhuma variação. Agora, se a corrente for ao contrário, o que vai acontecer? Ela vai se orientar naquela direção, então aí ela vai apontar para aquela direção. Então, antes que ela apontava para o norte, agora ela vai apontar para o sul. Então, tudo vai depender de como a bússola vai estar sendo orientada pela corrente que passa nesse fio. Perfeito? Se o fio estivesse assim, obviamente, né, que o campo agora ela está rotacionando dessa maneira e aqui ele iria estar apontando, se eu botasse a bússola embaixo, ela ia estar apontando para lá e se eu botasse a bússola em cima, ela estaria apontando para lá. Então a regra da mão direita ela tem como uma finalidade facilitar você identificar a orientação do campo. Então veja, a corrente sempre vai ser o dedo do polegar, tá? E os dedos vão ser o campo magnético,
perfeito? Então a orientação do campo magnético vai depender da regra da mão direita. Então qualquer fio que percorre nele uma corrente vai ter um campo produzido ao seu redor. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a corrente elétrica está saindo da sua tela, ela está indo na direção para trás de você, tá? Então ela está saindo da tela indo na sua direção. Bom, se tem corrente elétrica saindo nesse sentido, a qualquer distância que eu tiver desse fio, eu vou ter uma intensidade de corrente. Então pela regra da mão direita, se a corrente sai da tela, o giro tem que ser nesse jeito, tá? Tem que ser no sentido anti-horário. Então o campo pode estar orientado em qualquer ponto desse jeito. Tá? A gente pode medir esse campo se a gente souber, obviamente, essas variáveis. Tá? A permeabilidade magnética do meio, a corrente que passa no fio e a distância desse ponto até onde está passando a corrente. Tá? Então, B na equação é campo magnético, medido em Tesla. Mi, permeabilidade magnética, sempre vai ser 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro ampere. A corrente elétrica sempre vai ser medida em ampere e a distância do fio ao ponto em metros. Então não tem segredo, essa equação não tem outra finalidade a não ser descobrir qual é o campo magnético que uma corrente elétrica gera em um determinado ponto afastado do fio, e é basicamente isso. E aí, nos manuais de instrução, eles dizem para você desenrolar todo o fio se por acaso você for utilizar o instrumento elétrico, né? Por exemplo, o carregador de celular. Tá? Por que ele orienta isso? Bom, a gente sabe que se não passa corrente no fio, tá? Você pode botar um campo magnético qualquer passando no fio que nada acontece nesse fio, perfeito? Mas se estiver passando uma corrente elétrica e você aplicar um campo magnético, esse campo magnético aqui está saindo da sua tela, tá? Então vai acontecer um efeito de força magnética passando nos elementos de carga. Então os elétrons que estão circulando ali, eles vão sofrer força magnética, tá? E eles vão acabar dando uma leve entronchada no fio, ele vai dar uma desviada, tá? Se você cortar a corrente, o fio volta a ficar na posição original. Tá? Se você mudar a direção da corrente, o fio entroncha para o outro lado. Então aí tem mais uma regra, tá? Que é a regra do tapa, também usando a mão direita, no qual o polegar continua sendo a direção da corrente elétrica, os dedos continuam sendo a direção do campo magnético, mas agora você tem a variável força magnética. Então veja, se o caso na tela você tem os seus dedos aí, se a corrente está subindo, perfeito? Então ela tem de baixo para cima, corrente subindo. Os dedos estão saindo da tela agora, no caso aí para você, né? Saindo da tela, né? E aí a corrente sobe, então a força magnética empurra o fio para essa direção, ou seja, para a direita. Para a sua direita, né? Porque a minha é a esquerda, tudo bem. Agora, se a corrente estiver baixando e o campo magnético continuar saindo da tela, o campo vai criar uma força magnética nos elementos de carga que vai para a sua esquerda, perfeito? Se o campo estiver entrando, você já sacou, vai ser ao contrário, né? Então, a gente consegue medir essa força magnética pela essa expressão F igual a I vezes L vezes B, onde F é a força magnética, I é a corrente elétrica medida em ampere, L o comprimento do fio medido em metro e B o campo magnético medido em Tesla. Veja, todo esse suposto tratado de magnetismo, ele pode ser muito extenso e você pode acabar tendo um curso de praticamente 6 meses só para falar de magnetismo. Nós estamos vendo muito rapidamente porque nós temos pouco tempo, né? E ele exige mais tempo para se dedicar, tá? Tempo que nós não temos. Enfim, isso no ensino médio vai ser bem melhor trabalhado. Então, como um resumo da ópera aqui, você poderia pensar no seguinte: campo magnético são linhas contínuas, são opostos, campos opostos tendem a se atrair e iguais tendem a se repelir, tá?
E a orientação de um campo muito intenso sempre vai provocar influência em outros campos magnéticos de menor intensidade. Tá? Então, veja, as bússolas elas podem ser afetadas por campos elétricos e magnéticos mais intensos. Tá? Então, é algo que vale a pena levar em consideração. Então é isso, pessoal. Campo magnético resolvido. Até a próxima. Valeu!